Eu sou conhecido como Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Neste vídeo iremos tratar dos seguintes tópicos. Inicialmente, o propósito do vídeo é falar sobre o conceito de inteligência de dados e inteligência digital, DDI, que é o quinto nível do framework KM Action. No vídeo anterior, nós falamos sobre os 4 níveis desse framework e nesse vídeo, então, iremos falar sobre o quinto nível. E nesse quinto nível, a fundamentação para ele é o modelo de referência da Internet das Coisas, ou IoT Reference Model. Então, nele, nós iremos falar sobre as 7 camadas do IoT-RM, e para cada camada, o conjunto de tecnologias utilizadas. KM Action é um framework para arquitetura de empresas inteligentes, Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. No vídeo anterior, nós falamos sobre os 4 níveis iniciais da arquitetura. Neste vídeo, iremos tratar do nível 5, que é a inteligência individual e inteligência digital. Esta camada visa consolidar de forma abrangente o processo de transformação digital nas empresas, com o uso de tecnologias avançadas e estruturadas de acordo com o modelo de referência da Internet das Coisas e suas respectivas camadas, conforme a figura abaixo. A camada 1 do IoT-RM, ela é constituída basicamente pelas coisas de TI e TO que são relevantes para a empresa. Então, vamos ter 2 conjuntos dentro dessa camada. O primeiro deles é a infraestrutura de TI, que pode ser definida como o conjunto de dispositivos de TI que formam a base dos serviços de TI. Tipicamente, são componentes físicos de hardware, instalações de computador, mas também vários componentes de software. Já a TO, ela era um ambiente que tradicionalmente não estava conectado às redes ou tecnologias digitais. Porém, nos últimos anos, o que era conhecido como TO tradicional começou a mudar, desde o surgimento da 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Então, a TO ela é constituída por elementos ou componentes de hardware ou software que detectam ou causam mudanças no ambiente industrial por meio do monitoramento e ou controle direto de equipamentos industriais, ativos, processos e eventos. Embora as pessoas, de um modo geral, tenham uma boa noção do que vem a ser a TI, elas não têm muita experiência com a TO e podem se questionar e perguntar o que realmente significa a TO. Então, as diferenças mais fundamentais entre a TI e TO são as seguintes. A TI pertence ao mundo que todos conhecemos, computadores, teclados, telas e mouses. Por outro lado, a TO ela vai incluir componentes completamente diferentes que podem ser encontrados principalmente em um ambiente industrial. A convergência desses 2 ambientes ela é essencial para o sucesso do framework KM Action. E alguns elementos que vão constituir a TO, eu posso destacar principalmente os sensores, os atuadores e os dispositivos controladores, que vão tomar decisões automáticas a partir de dados que são capturados dos sensores,
e que vão gerar alguma ação por parte dos equipamentos atuadores. Bom, dentro dessa camada, né, que é a camada 1 do IoTRM, né, basicamente, tanto a TI como a TO, ela vai ser constituída daquilo que nós chamamos de Smart Objects, ou objetos inteligentes, né? Esses objetos inteligentes eles vão ter uma configuração física, uma aparência física, uma identidade única, né? Vão ter que ter capacidade de comunicação, um nome único e um endereço único, uma capacidade de processamento, né? E habilidades sensoriais ou habilidades de atuação ou de controle, dependendo do tipo de Smart Object. Então, com isso, né, nós vimos os elementos básicos que constituem a camada 1 do IoTRM, que são os dispositivos físicos. A camada 2 é a camada de conectividade, e a sua função mais essencial é a transmissão confiável e oportuna dos dados que são gerados na camada 1 para a camada de nuvem, que é a camada 3. Mas a transmissão também no sentido oposto acontece. O modelo de referência da internet das coisas ele foi criado para que as comunicações e o processamento, né, de dados sejam realizados por meio de redes existentes, sem a necessidade de se desenvolver novas tecnologias mais sofisticadas, complexas e custosas. Essa camada, então, ela vai conectar os dispositivos de TI e TO da camada 1 até o transporte para a nuvem da camada 3. Para isso, né, muitas alternativas podem ser usadas para comunicações. Essa camada, então, ela pode usar uma única ou várias soluções tecnológicas, dependendo da necessidade. A conexão entre os dispositivos físicos com a nuvem pode ser feita por fio, né? Ou sem fio, usando tecnologias como 3G, 4G ou 5G. As tecnologias da camada de rede elas vão permitir que os nós das redes sejam reconhecíveis na internet ou em qualquer área da rede ou até mesmo da rede local, o que permite que eles se comuniquem com segurança entre si. As diversas tecnologias dessa camada são encontradas nas 3 primeiras camadas do protocolo TCP/IP ou das camadas equivalentes no protocolo OSI. A terceira camada do IoTRM é a camada de computação de borda. E essa camada é requerida até certo ponto em qualquer sistema de IoT, pelas razões que nós vamos ver mais adiante. Essa camada, então, ela faz a interface dos dados que são gerados na camada 1 e transportados pela camada 2 com as camadas superiores, né, que vão ser, respectivamente, a camada de Fog Computation ou a camada de Cloud Computation. Então, essa camada, né, ela vai ter uma série de funções que são dirigidas pela necessidade de se converter os fluxos de dados da camada de redes, né, em informações apropriadas para armazenamento e processamento na 4ª camada. Isso significa que as atividades da terceira camada vão se concentrar na análise e transformação de dados de alto volume que são gerados na camada 1. Como esses dados são geralmente submetidos aos equipamentos de rede da 2ª camada, que é a camada de conectividade,
O processamento de dados da terceira camada, então, ele vai ser realizado pacote a pacote. A computação de bordo, ela é um conceito da computação distribuída, né, que procura integrar inteligência aos dispositivos de borda, também chamados de nós de borda, permitindo que os dados sejam processados e analisados em tempo real próximo à fonte de geração de dados. Uma característica da computação de borda é que os dados não precisam ser carregados diretamente na nuvem ou em um sistema centralizado de processamento de dados. A ideia aqui, então, é tornar os dispositivos na periferia da rede, né, ou na borda da rede, mais capazes e mais inteligentes, ao invés de serem muito dependentes da nuvem. Com milhões de dispositivos inteligentes esperando para estar em nosso meio, né, tem que existir um equilíbrio de poder na computação entre a borda e a nuvem. A computação de borda, então, ela é um modelo de computação distribuída, né, que vai aproximar a computação e o armazenamento de dados das respectivas fontes de dados. Com isso, o que é que se espera? A melhoria no tempo de resposta, né, e economia na largura de banda. Na quarta camada, vai ocorrer a conversão dos dados baseados em eventos, que são os dados gerados lá na camada 1, para dados que possam ser processados por meio de queries nas aplicações que fazem parte da camada 6. Essa é uma etapa decisiva na ponte entre o mundo das aplicações não em tempo real e o mundo das redes em tempo real. Dada a velocidade, o volume e a variedade de dados, e mais outros 7 Vs que aparecem aí na imagem, que os sistemas de IoT possuem, é essencial que o modelo de referência de IoT que ele possa fornecer a capacidade de armazenamento de dados para processamento com normalização, integração e preparação subsequentes para aplicativos upstream das camadas superiores e inferiores da arquitetura. Enquanto alguma quantidade limitada de dados pode ser armazenada na borda, uma grande parte desses dados precisa encontrar o seu caminho para a nuvem, para o processamento pesado pelas máquinas de Big Data com o seu poder de computação e proezas analíticas, de forma que elas possam ser realizadas. Quando os dados são acumulados, eles precisam naturalmente ser armazenados em algum lugar. E Big Data é um termo que é aplicado a conjuntos de dados que apresentam um grande volume, uma grande velocidade, variedade, veracidade e outros Vs que nós vemos aí na imagem. O que vai diferenciar a tecnologia de Big Data de qualquer outra tecnologia na área de banco de dados é que nela os dados vêm de diversas fontes, né, diferentes fontes, e são gravados em diferentes formatos, né? Então, os dados que fazem parte, né, dessa tecnologia de Big Data são dados não estruturados, são dados não organizados, imagens, sons, vídeos, etc. Dados semi-estruturados, né, que são dados em que o dado é armazenado junto com a estrutura num formato não fixo, né? E aí nós temos o XML, o JSON, e dados estruturados, que são os dados tipicamente armazenados, né, em bancos de dados relacionais. Então, com isso, né, nós falamos aí sobre a tecnologia de Big Data, né, como sendo a principal tecnologia usada pelo modelo de referência da internet das coisas para a camada de acumulação de dados. O objetivo principal da camada 5 é o gerenciamento dos metadados obrigatórios e significativos
de todos os dados coletados pelas camadas inferiores, de 1 até 4. As funções de abstração de dados da quinta camada, elas são focadas na renderização de dados e na sua estruturação, de modo que essa abstração permita o desenvolvimento de aplicações com maior facilidade e também maior simplicidade nas manutenções, adaptações e evoluções desses aplicativos desenvolvidos. Para isso, nós vamos utilizar a web semântica, que às vezes é conhecida como Web 3.0, e aqui cabe ressaltar que nós não devemos confundir com Web 3, é outro conceito. A web semântica ela é uma extensão da www através de padrões estabelecidos pelo W3C, cujo principal objetivo é tornar os dados da internet legíveis e entendíveis por máquina. Para possibilitar isso, a codificação da semântica dos dados são utilizadas tecnologias como o XML, como o RDF e OWL. Todas essas tecnologias elas são usadas para representar formalmente metadados, dando significado aos dados e até mesmo a representação de regras. Então, nós podemos observar na imagem à esquerda, onde está a arquitetura de camadas da web semântica, as URIs e URLs, que estariam representando os dados, ou termos individuais, o XML, o RDF, representando as informações ou fatos, e o OWL e um conjunto de outras linguagens permitem também a representação de regras, o que nos leva a permitir que a web semântica chegue ao nível de armazenamento do conhecimento por meio de regras. Com isso, a web semântica, então, fornece todo um instrumental para que seja atribuído significado aos dados, que é o propósito maior da camada 5 de abstração de dados, o que vai viabilizar a camada 6 com desenvolvimento e manutenção de aplicativos com maior simplicidade e maior facilidade. A sexta camada é o nível da aplicação, das aplicações, onde ocorre a interpretação dos dados e o uso da informação. O software nesse nível ele interage com a quinta camada, que é a camada de abstração de dados. Essa camada ela é autoexplicativa e é nela onde a lógica da aplicação é executada. O modelo de referência da internet das coisas ele não define rigidamente o que é um aplicativo. Para a internet das coisas, os aplicativos variam de acordo com os mercados verticais, a natureza dos dados, do dispositivo e os requisitos de negócio. No framework KM Action, eu destaquei dois tipos de aplicativos. São os aplicativos de inteligência artificial, onde nós podemos observar na imagem à esquerda as redes neurais, com o aprendizado por máquina e o aprendizado profundo, que representa, digamos assim, a inteligência artificial conexionista ou neural, e a inteligência artificial simbólica, que é representada pelos sistemas especialistas ou sistemas baseados em conhecimento. E a unificação dessas duas áreas, que é feita pela IA híbrida, ou pela inteligência artificial neurosimbólica, que estaria dentro do campo aí da
computação neuromórfica. Dentro dessa computação neuromórfica, a gente vai falar ainda em outros vídeos sobre os bancos de dados neuromórficos, que também serão utilizados dentro da nossa arquitetura de referência da internet das coisas e, consequentemente, no framework KM Action. Bom, além dos aplicativos de inteligência artificial, nós temos os aplicativos chamados de inteligência virtual. Então, esses aplicativos vão utilizar as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada, as tecnologias de gêmeos digitais, que são decorrentes dessas duas que eu mencionei anteriormente, e dos sistemas cyberfísicos, que implementam esse conceito de gêmeo digital, dividindo o aplicativo em dois mundos, o mundo cyber, ou o mundo virtual, e o mundo físico, ou o mundo real, onde estão os dispositivos reais. Então, no mundo cyber, ou no mundo virtual, ele é uma cópia a mais exata possível do mundo físico, de forma que o sistema, então, possa tomar decisões, gerar alertas para o usuário de maneira mais precisa. Existem outros tipos de aplicação, mas para efeitos do framework KM Action, o nosso foco são esses dois tipos, que são as aplicações de inteligência artificial e as aplicações de inteligência virtual. A última camada do modelo de referência da internet das coisas é a camada de colaboração e processos. Essa camada, ela também é chamada de camada de hiperautomação, onde nós vamos então buscar uma automação extrema dos processos de colaboração e dos processos em si que vão aparecer nas camadas superiores, camadas que nós vimos anteriormente, que vão do nível 5 até o nível 1 do framework KM Action. Então, basicamente, essa camada ela trata da interação humana. E o seu desafio, então, é alavancar efetivamente o valor da internet das coisas e das camadas que nós vimos anteriormente descritas, e com isso garantir a otimização dos processos de negócio e tornar efetivo o processo de transformação digital. Então, ela é uma camada sobre a interação humana, e a interação humana no cenário da internet das coisas, ela pode ser vista como sendo a parte mais negligenciada, porém a sua importância é fundamental, uma vez que um dispositivo de internet das coisas, ele deve ser inteligente o suficiente para executar certas tarefas, mas também ele deve ter algumas interações com o ser humano para decisões que estão fora do seu escopo de atuação. As pessoas usam aplicativos que automatizam processos e regras com dados associados para atender a uma necessidade específica. Frequentemente, várias pessoas usam o mesmo aplicativo por uma série de propósitos distintos. Nesse ambiente, e nessa camada, ela deve propiciar a camada 5 do framework KM Action, que as pessoas devam ser capazes de se comunicar, de cooperar entre si e coordenar suas tarefas, em outras palavras, de colaborar entre si, utilizando os aplicativos das camadas anteriormente mostradas, de forma a gerar vantagem competitiva para a empresa. Então, essa camada é a camada da hiperautomação, como eu mencionei, ou seja, onde nós vamos automatizar ao máximo o processo
os processos de comunicação, cooperação e coordenação, e até mesmo da competição, com o uso de ferramentas de CSCW, né? Sendo que essa sigla significa trabalho cooperativo apoiado por computador. E também ferramentas de automação de processos e gerenciamento de processos, como BPMS, né, onde essa sigla significa Sistema Gerenciador de Processos de Negócio, e BRMS, cuja sigla significa Sistema Gerenciador de Regras de Negócio. E aqui nós enxergamos, né, uma possível conexão entre essa camada e a camada de abstração de dados que nós mostramos anteriormente nesse vídeo, né? Que é a camada onde nós colocamos a web semântica. Então, essa última camada, ela é o elo de ligação, né, entre a inteligência digital e a inteligência de dados, né, representada pelas 7 camadas que nós acabamos de ver, e a 5ª camada do framework KM Action. Com isso, nós encerramos aqui a apresentação do modelo de referência da Internet das Coisas e as principais tecnologias envolvidas em cada uma de suas camadas. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi mostrar mais um aspecto do framework KM Action, que foi o uso do modelo de referência da Internet das Coisas para a geração de inteligência de dados e inteligência digital, tornando efetivo o processo de transformação digital nas empresas. Isso é uma das premissas básicas do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.